Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 16/6/2021. Vamos dar início à nossa aula. Português, substantivos simples e compostos. A matéria vai estar no livro, nas páginas 100 e 101. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre substantivo simples e substantivo composto. Estão preparados? Então, vamos lá! Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Exemplos: cachorro, cavalo, arco. Já o substantivo composto é formado por mais de uma palavra, unida por hífen ou não. Por exemplo, cachorro quente, cavalo marinho, arco íris. Temos também as palavras pernilongo, que é a união das palavras perna e longo, lobisomem, que é a união das palavras lobo e homem. Temos também passatempo, aguardente, pontapé, girassol, para-choque, cão de guarda, café com leite, fim de semana, pão de mel e sala de jantar. Percebeu que algumas palavras têm hífen e outras não? E por hoje é só, pessoal. Português, gramática, substantivo simples e composto. Número 1. Leia esta notícia. Bicho preguiça é resgatado dentro de uma casa em São Sebastião, São Paulo. Vocês vão ler a notícia com bastante atenção. Depois responder. Letra A. O que aconteceu ao bicho preguiça? Letra B. Observe os substantivos em destaque na notícia. De quantas palavras eles são formados? 2. Escreva o nome de 6 animais. 3 nomes formados por apenas uma palavra. B. 3 nomes formados por 2 ou mais palavras. O substantivo simples é formado por uma só palavra. Exemplos: morador, telhado, animal. O substantivo composto é formado por 2 ou mais palavras, ligadas ou não por hífen. Exemplos: bicho preguiça, quinta-feira, passatempo, pé de moleque. 3. Circule o substantivo simples nas frases abaixo. Vocês vão ler as frases e circular o substantivo simples. 4. Observe os substantivos destacados nas frases. Escreva S para o substantivo simples e C para o substantivo composto. Vamos ler as frases, observar o substantivo que está destacado. Se ele for formado por uma palavra só, ele vai ser simples. Se for formado por mais de uma palavra, separado ou não com hífen, vai ser substantivo composto. 5. Pesquise no dicionário substantivos compostos e complete as palavras. Vocês podem pesquisar no dicionário, pode pesquisar no Google, ou vocês já vão saber também de algumas palavrinhas. Por exemplo, guarda noturno, guarda-roupa, porta-lápis, tá? Algumas já dá pra gente saber, as outras a gente pesquisa. 6. Una as palavras formando substantivos compostos. Se você tiver dúvidas quanto à escrita, consulte o dicionário. Nós vamos unir vaga mais lume, que vai virar vaga, lume. Vamos uni-las formando outro substantivo. Matemática, planificações. A matéria vai estar no livro, nas páginas 66 e 67. Olá, pessoal! A nossa aula de matemática hoje a gente vai falar sobre planificação de sólidos geométricos. Então, vamos começar falando sobre o que é a planificação. A planificação, ela nada mais é do que a gente pegar os sólidos geométricos tridimensionais e a gente desmontar ele para ver como ele fica num único plano, ou seja, com 2 dimensões. E todos os sólidos geométricos, eles são formados pela união de figuras planas. Então, a gente vai ver isso agora aqui no cubo. O cubo, por exemplo, ele é um sólido geométrico formado por 6 lados. São 6 quadrados exatamente iguais. Então, quando a gente pega esse cubo de 6 lados exatamente iguais, quadrados, ó, como vocês podem ver, e a gente abre ele, a gente encontra essa planificação aqui, ó, de 6 quadrados exatamente iguais, estão vendo? Então, o cubo, quando a gente desmonta ele, ele fica deste jeito, essa é a forma do cubo planificado, certo? Aqui tá ela, ó, 6 quadradinhos exatamente iguais. E agora a gente vai para a nossa outra forma, que é a pirâmide de base quadrada. A pirâmide de base quadrada ela é formada pela base, né, que é um quadrado, e 4 triângulos ao redor dela, juntando nessa ponta ali em cima. Então, ó, a gente pode ver aqui os 4 triângulos e a base quadrada, certo?
Então, quando a gente vai abrir ele, nós conseguimos ver esses 4 triângulos e esse quadrado perfeitos, ó. Estão vendo? Essa é a forma da pirâmide de base quadrangular planificada. Aqui tá ela, ó, os 4 triângulos e o quadrado. Agora, o cilindro. O cilindro, a gente pode ver que ele é formado por 2 círculos e um retângulo. Quando a gente abre esse cilindro, ele vira um retângulo, né? O cone, que é esse formato de chapéu de aniversário, ele é formado por uma base redonda. E quando a gente abre ele, a gente tem um formato parecido com este, ó. Essa é a forma do cone planificado. E já o paralelepípedo, ele é parecido com o cubo, são 6 lados, mas em vez de quadrados nós temos retângulos, né? Então, a gente pode observar isso. Então, todas as formas planificadas, elas são desta forma, né? São 2 planos. Então, a gente tem a forma sólida tridimensional e essa forma sólida desmontada que vira uma planificação, que é um único plano, né? 2 dimensões. Em matemática hoje, nós iremos estudar as planificações. Vocês vão lá no final do livro de vocês recortar as planificações das páginas 245 até a 246. E depois vão montar o molde das figuras. Trouxe aqui para vocês como exemplo como vai estar atrás do livro de vocês. Ó. Na página 245 vocês vão achar uma planificação do cone. Aí vocês vão recortar e montar. Na 247 vocês vão achar a planificação do cilindro. Aqui está explicando onde vocês vão colar para poder montar. Vamos achar também a planificação do cubo, a planificação do paralelepípedo também. A planificação da pirâmide de base quadrada e uma planificação de um prisma de base hexagonal. Então, vocês vão achar essas 6 figuras e vão montar, para a gente poder entender o que é essa planificação. A gente já assistiu o vídeo e agora vocês vão pegar e vão montar essas figuras. Vocês vão ver que desse plano vai formar as figuras. Voltando aqui agora na atividade, número 1, a atividade já mostrou, né? Vocês vão recortar aquelas figuras que vai estar no final do livro de matemática de vocês, para vocês entenderem mais o que são as planificações dos sólidos geométricos, tá? No número 2, você vai observar as várias embalagens desmontadas para responder a questão. Então, aqui nós temos várias embalagens desmontadas. Depois de montadas, qual figura geométrica não plana abaixo cada embalagem representa? Então, depois vocês vão pegar, depois de montada, a letra A. Qual figura geométrica ela representa? A letra A, ela representa o cubo. Então, nós vamos colocar a letrinha A aqui embaixo. 3. Descubra a figura que Janice vai montar. Vou montar o molde de uma figura com estes pedaços de cartolina ao lado e fita adesiva para grudar. A figura tem 6 vértices. Vamos tentar descobrir que figura ela poderá montar e responder aqui, deixar um nome para ti. 4. Observe as ilustrações em cada item para responder as questões. Qual cubo representado corresponde à planificação? Então, aqui nós temos a planificação e aqui nós temos as imagens do cubo montado. Qual desses cubos montados vai corresponder à planificação? Qual planificação corresponde ao objeto que lembra um cilindro de plástico transparente? Então, aqui a gente tem o objeto e aqui nós temos a planificação. Qual desses aqui vocês acham que é a planificação desse objeto? Sim, abaixo estão representadas algumas planificações e algumas pirâmides. Na B e na C, todas são pirâmides. Nós temos as pirâmides aqui e aqui nós temos a base da pirâmide. Observando essa base aqui, vocês vão saber qual pirâmide está representada. Você vai escrever a correspondência da planificação à pirâmide que ela pertence. A pirâmide A pertence a qual correspondência de planificação? A corresponde à planificação 3. Vocês vão colocar A tracinho 3. Tá? E assim vamos fazer com as outras. B. Agora observe a representação da pirâmide ao lado. Quantas partes teria a planificação dessa figura? Se eu fosse abrir essa figura, quantas partes vocês acham que teria essa planificação? Ensino religioso, obediência,
A matéria vai estar nas atividades complementares na página 31. Nossa atividade de ensino religioso será obediência. Vocês vão pesquisar no dicionário o significado da palavra obediência e colocar aqui. Aqui também nós temos para refletir um texto falando sobre obediência. O que é obedecer, o que é ser obediente. Leiam com atenção. Na atividade, cada criança está segurando as palavras que faltam no texto abaixo. Descubra onde elas se encaixam. Então, nós temos a palavra falar, liberdade, regras, vida e viver. E temos um pequeno texto para encaixar elas. Vocês vão ler e vão ver aonde essas palavras se encaixam. Depois, discuta com os colegas e registre no espaço abaixo. Por que vocês acham que há tanta resistência quando pronunciamos a palavra obediência? Você vai escrever com as suas palavras. Complete as frases com as palavras corretas. Obediente, limita, organizadas, paz e sabedoria. Então, vocês vão completar as frases com as palavras corretas. Artes, Tangram. A matéria vai estar na apostila de atividades complementares na página. Nossa atividade de artes de hoje, nós vamos fazer o Tangram. Aqui estão as instruções. Vocês vão recortar as formas geométricas e montar as figuras abaixo. Boa diversão. Então, nós vamos fazer no caderno de desenho. Você vai recortar da sua apostila as figuras geométricas, né? E vamos tentar fazer algum desses desenhos aqui, tá bom? Atenção! Se não der para você recortar da apostila, atenção! Se não der para recortar da apostila, porque pode ter alguma coisa escrita atrás na sua apostila, pegue uma folha branca e desenhe nela as peças do Tangram. Depois recorte e monte o desenho escolhido. Vocês podem pôr a folhinha até aqui em cima para poder copiar as sombras, tá? Então, se não der para recortar a apostila, que às vezes vocês estão com a apostila que tem os dois lados, né, para não perder a outra atividade, vocês podem fazer desse jeito. Vocês vão desenhar estas peças do Tangram, depois colorir de cor diferente e montar uma dessas figuras. Quem puder recortar da apostila, que a apostila foi feita só, né, folha por folha, vocês vão colorir essas peças do Tangram que estão aqui, depois recortar e montar no caderno de desenho, tudo bem? Estas foram as nossas atividades de hoje. Espero que tenham gostado. Até mais!